Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Oi, pessoal. Não vem cortar minha fala, não. Quase. Pegou no flagra. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Marcos Santos. E antes de começar o episódio de hoje, falar de patrocínio de qualquer coisa, já vou dar as boas-vindas de volta ao Marcos, que faz um tempo que a gente não senta pra gravar juntos. O Benhur, que provavelmente não acordou, ele tá no horário do Brasil pra gente fazer essa gravação, né? Mas tá tudo certo. Mas eu quero lembrá-los, ouvintes e espectadores, este é o episódio 92. Daqui... Não, 192. Né? 192, desculpa. 192, muito bem. Daqui 8 episódios, haverá uma surpresa jamais vista em qualquer podcast, qualquer canal do YouTube, nada. Nem a lista do Einstein é tão devastadora quanto o que está por vir no próximo... Daqui 8 episódios, nosso episódio 200 vai ser uma comemoração. Aguardem e não deixem... Na verdade, não deixem de aguardem, continue aguardando, porque aguardando você espera e aí quando você espera vai chegar. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho, eu e o Marcos aqui, a gente estava até debatendo aqui o que falar sobre hoje, né, no tópico de hoje, e a gente decidiu falar sobre maturidade, né, um pouco do que a gente tem visto aí no mercado, né, tanto com a nossa experiência, quanto com o que a gente vem trocando de figurinhas aí com outros colegas, para falar um pouquinho de maturidade de AppSec em geral, do mercado em geral, tá? Então é o tópico que a gente vai tocar hoje. Antes de falar no tópico, vamos lembrar que vamos lembrar que o DevSecOps Podcast tem o suporte da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx e da Snyk no Brasil, tá? Duas soluções aí fantásticas no mundo de AppSec. A Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente. A Gold Security, que tem serviço especializado de segurança de aplicações. A Digital Oak, que tem um portfólio completo para você. E a Conviso. A Conviso ela é especializada em segurança de aplicações. Ela vai ajudar empresas que lidam com dados sensíveis, fintechs, bancos, healthtechs e plataformas digitais. Além de fortalecer toda a gestão de segurança do software. Desde o desenvolvimento até a produção. Né? Que é o que a gente está aqui há 5 anos falando do DevSecOps Podcast. Isso aí. Boa. E, mano, eu tô com esse capuz aqui parecendo um chapeuzinho amarelo, né? Não é chapeuzinho vermelho, porque tá -2, mas tá com a sensação de -15. Tô até olhando aqui agora, porque o ar tá muito, muito frio, muito seco. Mano, pra você ter ideia, a energia estática tá tão forte que eu vejo as faíscas do bagulho no lençol, mano. Sim, mano, eu ia falar uma coisa aqui, às vezes você se cobre ali, você vai tirar, sai faísca. Sai faísca, sim. Choque, tá encosta alguém, você dá um choque na pessoa, né? Bom, enfim. Vamos lá, Marcão. Mano, eu queria começar fazendo uma pergunta aqui, que é a seguinte. Como é que você... E aí eu tenho, obviamente, minha opinião, a gente vai debater. Como é que você enxerga aí, desde que você começou na área de segurança, né, e começou aí trocar figurinhas, falar com as empresas, entrou na área, etc, etc. E hoje, sei lá, 5, 10 anos depois, você tem visto uma evolução do mercado? E aí eu digo do mercado, não o mercado de cyber, mas o mercado das empresas adotando cyber, ou AppSec, né? Como é que você tem visto isso? O que você acha? Cara, eu acho que assim, eu acho que teve um movimento, mas um movimento muito fraco e que ainda hoje só é mais movimentado quando tem algum tipo de contrato ali que força a empresa a adquirir ali, vamos dizer assim, um pacote de segurança, uma maturidade ali maior. Eu não vejo a empresa se movimentando por si só. A gente tem vários casos aí, software houses que não tem um SaaS rodando. Eu posso falar aqui da Europa também, passei por 3 empresas aqui, e eu só vejo movimentação, só vejo um ganho de maturidade, vamos dizer assim, quando tem alguma força contratual ou alguma força legislativa ali, alguma lei nova que sai. Caso contrário, eu vejo que ainda é muito vagaroso, o pessoal ainda demora muito tempo, não aplica da melhor maneira, né? Eu vou até usar um exemplo. Eu passei por uma empresa onde eu fui contratado para fazer todo o programa de AppSec ali, incluir segurança desde o desenvolvimento até o final, né? Até ali o software em produção. E a gente criou um planejamento, e esse planejamento começou a ser atropelado devido ali a exigências de contratos, né?
Por exemplo, a gente primeiro o planejamento era incluir scanners, né, de SASH, SCA e IAC, né, que é os 3 principais aí que a gente tem hoje, para depois a gente começar a implementação de cloud, security, começar a implementação de container e etc. Cara, atropelou tudo, a gente mal terminou o SASH, nem botou o SASH para rodar, na verdade, já saiu uma força contratual que exigia SBOM, agora correndo atrás de SBOM, então você imagina. Atropelou, nem ganhamos a maturidade que a gente devia, a gente nem sabe a quantidade de vulnerabilidades corretas, não sabe quanto falso positivo, e tá tendo que correr atrás ali de outro engine, outro scanner, que não fazia parte do planejamento agora, que era algo futuro, mas devido a não ter um preparo, a não ter começado muito antes, vai atropelando as coisas, né? Então, eu acho que é isso. As empresas hoje só se mexem devido a uma força contratual ou legislativa e não por vontade própria, por querer melhorar, né? Essa é a minha visão que eu tenho aí no decorrer desses anos. Boa, e isso que você falou agora, pegando um gancho aí de, poxa, eu tenho uma empresa e eu tenho um contrato com uma outra empresa, né? Eu quero gerar dinheiro, vou fazer negócio, etc. Mas para isso acontecer, nesse cenário, eu preciso estar, vou dizer compliance, né? Não é uma regulamentação nesse caso, mas eu preciso estar compliance com as demandas da outra empresa. E essa outra empresa me pede que eu sirva lá o SBOM. Aí, cara, olha que exemplo legal, porque para eu gerar um SBOM, é lógico, você vai lá e gera um arquivo, né? Você vai lá e gera um arquivo. Mas não é só isso, né? Pra você gerar um SBOM decente, você tem que ter uma gestão de SCA, de bibliotecas, um catálogo, né? Olhar tudo que você está usando, você pode exportar um arquivo que faz isso. Então, você tem um passo anterior. Mas você vê, é que você falou, poxa, você foi contratado para, né, já dar um passo na maturidade da empresa com relação à AppSec, que é uma empresa que até então, pelo que você comentou, não tinha tanta essa visão. E aí, legal, já tinha uma visão, vamos ter um plano A, B, C. Mas, poxa, olha, tem um contrato aqui absurdo, né? Estamos aqui para ganhar dinheiro, naturalmente, então precisamos atendê-lo, e isso atropela um pouco do que a gente está fazendo. E não é nem atropela, eu diria que acelera, né? Você tinha comentado no offline, né? Você tinha desenhado um processo de 3 anos, então no primeiro ano a gente ia fazer isso, no segundo ano isso, no terceiro ano isso, perfeito. Então, de repente, algo do segundo e do terceiro ano, até do primeiro ano, que seria pro segundo semestre, por exemplo, cara, para tudo, a gente vai ter que fazer isso aqui agora, porque é uma demanda de um cliente para a gente fechar um contrato importante. E esse agora, esse item, né, nos casos, exportar o SBOM, traz outras coisas junto, como, por exemplo, a gestão da SCA. Né? Você pode deixar o SASH para depois, o IASH para depois, mas, pô, cara, a gente vai ter tudo relacionado a SCA. Aí você falou, pô, dependendo da solução que você for usar, já vai SASH, já vai IAC junto, né? A gente sempre fala aqui no DevSecOps Podcast, Checkmarx, a Snyk, a Conviso, já te entregam tudo isso numa paulada só, vamos dizer assim. Obviamente, guardadas as proporções, cada um com o seu custo, né? Mas você não vai fazer uma coisa só para gerar o SBOM para atender aquele cliente, porque pelo contrário, ele quer um SBOM, mas ele quer um negócio decente, né? Então, por um lado, acelera o teu plano, por outro, esse acelerar o teu plano, a gente já sabe como funciona projetos de software, TI, né? Pode dar tudo errado, né? É igual falar, cara, eu preciso fazer um almoço aqui. Quanto tempo você demora? Demora 1 hora para cozinhar. Beleza, mas eu tenho 10 minutos. Cara, tá bom, então em 1 hora eu ia fazer uma lasanha para você, mas em 10 minutos eu vou fazer um miojo. E olha lá. Né? Então, a qualidade... Você vai almoçar no final do dia? Vai. Mas a qualidade daquilo não é a mesma esperada, né? Aquele plano que você desenhou de 3 anos pode ser... Não vou dizer comprometido, né? Mas até é comprometido, né? Pode mudar tudo, pode cagar com tudo, enfim. Até uma questão de budget envolvido, né? Então... Era outro ponto que eu ia falar depois, né? Manda, já manda. Querendo ou não, as empresas têm um orçamento ali. Segurança, a gente sabe que sempre vai ser capenga de orçamento, né? As outras áreas sempre tem mais orçamento que segurança. E muitas vezes você faz o planejamento pensando no orçamento que você vai pedir para o ano seguinte, fazendo as implantações, compra de serviço e tudo mais. Então, muitas vezes, esse atropelo, você acaba perdendo o budget ou gastando até mais do que é necessário. E para o próximo passo que você precisa, você não tem, ou você tem que aguardar, ou até excluído, né? Então, essa questão do orçamento das empresas também é algo que conta muito para a maturidade ali em desenvolvimento. Toda vez que você não... No seu caso, você tinha um plano, né? Mas toda vez que você não tem um plano, ou você atrapalha esse plano, a tendência de dar errado, a ideia do plano é justamente isso, né? Fazer dar certo. Toda vez que você muda isso, muda, obviamente, com uma gestão ali correta, perfeito. Mas quando você falou, veio acavalar, veio um negócio no meio, tal, a tendência de que isso dê errado, cause falhas ou impactos no futuro é muito, muito grande, né? Então,
esse exemplo que você falou do budget, né? Sei lá, você tinha 1 milhão de budget, um exemplo, né? 1 milhão. Aí, puta, 1 milhão pra gastar nos 3 anos. Pô, beleza. Aí, só que agora pra pôr esse bom, vai custar 900 pau. Mas é um contrato que vai me gerar 10 milhões. Ah, beleza, gasta o orçamento inteiro dos 3 anos pra fazer isso aqui agora, porque eu preciso disso aqui agora. Entende? Então já cagou com o seu plano de 3 anos. Vai ter que fazer um outro plano, ou não vai ter mais plano, vai ficar só com isso. Você vê que compromete literalmente, né? De novo, tem o lado ruim, tem um lado bom no sentido de, pô, vamos acelerar as coisas, vamos implementar. Pra quem não tinha nada, agora tem alguma coisa. Mas, por outro lado, compromete um plano que é o próximo passo que eu quero perguntar aqui. Tá. Fechada essa primeira introdução. Dito isso, estamos em 2026, eu já estou há mais de uma década em segurança, depois de outra década em desenvolvimento. O mercado de desenvolvimento parece que mudou algumas coisas de quando eu era dev. Né? O Agile, quando eu era dev não tinha Agile. Tinha, mas estava chegando. Mas era o Waterfall ainda. Era o Waterfall, era o Go Horse, né, e tal. Então, as coisas foram mudando e melhorando. Por outro lado, as coisas foram também piorando. Por exemplo, quando eu desenvolvia, a gente dificilmente não fazia documentação das coisas. Hoje, raramente é feita documentação das coisas. Concordo. Né? Então, você tem uns ganhos ali e umas perdas também. Mas vamos lá. Como é que você vê, nesses anos desde que você entrou na área, as empresas adotando Application Security? A pergunta é, por exemplo, a gente tinha falado agora, acabei de ser contratado por uma empresa para fazer AppSec, não tem nada. Na minha visão, depois de mais de uma década, 2026 não é o ano de algumas empresas, né? Ainda estarem, putz, eu preciso de um treinamento, desenvolvimento, uma que é conscientizar a equipe de que a gente precisa fazer desenvolvimento seguro, tal. E sim, empresas já grandes, empresas de software e tal. Já é a hora de, cara, eu preciso já melhorar minha ferramenta que eu tô usando, eu preciso, né, automatizar um processo que eu já tenho. Assim, dá o segundo passo, sei lá, olhar pro ASP-SAM, por exemplo, é de você sair do nível 1 já pro 2, pro 3. Ou já tá no nível máximo pensando em outras melhorias e tudo mais. Enquanto que eu vejo muita empresa ainda, mais do que eu acho que deveria, ainda engateando. É bom que estão querendo fazer AppSec, estão começando. Mas, por outro lado, cara, é igual aquele, né, o filho de 40 anos que namora com a mãe, com o pai, nunca trabalhou, nunca fez nada, e agora tem que sair e trabalhar, tá ligado? Pô, beleza, tá ligado? Tudo bem, nada de errado. Mas esse cara vai ter um impacto, ele vai sofrer para achar emprego, sabe? É algo natural, não é? A sociedade é assim, né? Quer queira, não queira, quer goste ou não goste. Aí a pergunta, Marcão, como é que você vê as empresas? Você ainda vê esse mesmo movimento, tipo, muita empresa ainda engateando, muita empresa ainda nem pensando em AppSec? Como é que você enxerga isso aí? Cara, vamos lá, vou dividir isso em duas partes, tá? Eu vou pegar as empresas que já têm um AppSec e as empresas que não têm ainda, tá? Como que eu vejo a visão de empresas que já têm AppSec hoje? Vou ser bem sincero, as empresas, elas estão estagnadas. Então, uma vez que ela comprou um SaaS, não são SaaS, vamos falar de uma suíte completa, né? Comprou ali um Checkmarx, um Veracode, uma Convis, um Snyk da vida. Ela implementou aquela ferramenta, só que eles não fazem as manutenções devidas e nem as configurações. Então, o cara tem literalmente para compliance. Então, depois o cara gasta uma fortuna em serviços todos os anos para tentar ali ajustar a ferramenta, só que não dá o segmento ali depois que é contratado esse serviço, né? Essa consultoria para ajustar. Então, essas empresas, elas estão correndo atrás do rabo o tempo inteiro, né? E a gente sabe também tem um problema ali de contratação, demissão, profissional que sai, que entra. Então, muitas vezes sai o cara que cuidava da ferramenta e não tem ninguém ali que vai ser o dono, né, que vai cuidar dela. Muitas vezes é desativado as políticas de quebra de build, então acaba deixando passar tudo. Só tem um relatório de vulnerabilidades, mas você não tem um vulnerability management bem feito. E muitas vezes você esquece até do passo principal, né? Que é pegar ali e fazer a modelagem de ameaça em cima do que você já tem. Que a gente sabe que não é comum, principalmente no Brasil, você fazer uma modelagem de ameaças durante a fase de desenvolvimento. A gente faz depois. Então, você tem toda aquela base ali, sei lá, 1000 vulnerabilidades, por exemplo. Você não tem um filtro para saber o que realmente é crítico para você poder resolver e o que você vai deixar em backlog para colocar ali nas sprints. E a gente fica correndo atrás do rabo, né? E para não atrasar a entrega, acaba se desligando ali as políticas, acaba se desligando ali as quebras de build e as vulnerabilidades vão passando e a gente vê cada vez mais aí
ataques aí constantes, né? A gente vê empresas sendo atacadas, muitas vezes com perda financeira, outros com perda ali da reputação. Mas a gente vê que tem esse cenário das empresas que têm hoje alguma suíte, mas acaba não usando ela da melhor forma ou explorando 10% do potencial. E a gente tem a visão das empresas que estão começando a adotar agora uma suíte de segurança, uma suíte AppSec, só que não faz a menor ideia do que fazer. Não tem nenhum security champion interno, não tem ninguém ali que, vamos dizer, tem um direcionamento maior para segurança. Isso também é um problema, porque o que o vendedor falar, o cara vai aceitar, ele não tem um conhecimento técnico para avaliar se aquela suíte vai ser aderente ao negócio dele ou não. Mesmo que seja para começar pequena, a gente sabe que o sonar ali é de qualidade, mas já provê o mínimo ali para você fazer de segurança. E às vezes o cara fala, não quero sonar, quero começar com Checkmarx, com Veracode, com Snyk, pega uma ferramenta dessa que é um canhão e usa 1%, 2% ali e acaba ali pagando anualmente para não usar o potencial da ferramenta, não usar as políticas, não customizar query, não usar o sistema de quebra de build corretamente, fazer ali os push por request ali automático para você poder visualizar. Então o cara não usa todo o potencial, né? E com isso a gente acaba perdendo essa maturidade. Foi o que você falou, o cara não chega nem no nível 3 muitas vezes. O cara para nível 1, nível 2 ali e acha e já está satisfeito porque está cumprindo compliance, tem um relatório ali do PCI, do NIST, que seja, e apresenta ali para os seus clientes e fala, sou compliance, meu software está seguro, sendo que na realidade não está, né? Ele não tem nenhum programa de vulnerability management para poder cobrir aquilo e realmente fazer o passo a passo, ter o programa de security champion, fazer o treinamento, que aí já é outra conversa, né? O cara nem tem ainda o passo principal para começar com o segundo. Boa. DevSecOps. Até aproveitando esse exemplo que você falou aí, né? O cara não tá, na verdade, ele tá fazendo ali, tá dando check no compliance, mas não tá seguro. Lá no CAS, comunidade AppSec, cas.seg.br, você encontra uma comunidade que custa R$ 9,99 por mês. É mais barato que o pastel na feira, que o pastel já tá 15 conto. Pelo que eu tô sabendo, né? Porque eu tô longe do Brasil, então eu não consigo comer um pastel. Eu vou mentir, não. Eu fui em dezembro, o pastel tava 22. Mano, eu lembro de pagar 50 centavos no pastel, não era uma feira grande não, tá? Feira em São Bernardo, lá no interior. Mano, eu lembro de pagar 50 centavos quando era moleque no pastel. O pastel tá R$22. Mas enfim, então custa menos... 2 pastéis, menos que 2 pastéis na feira para você assinar o CAS. Vai lá no cas.seg.org, cas.seg.br, desculpa, e você assina a comunidade AppSec, é uma comunidade onde eu gero conteúdo semanal. É muita coisa. Essa semana, inclusive, lá no Pílulas de Segurança, eu lancei exatamente isso, mostrando, por exemplo, como é que faz segurança usando regex. Que, na verdade, regex não te faz segurança nenhuma. Ela só te valida algumas coisas, mas enfim. Então, tem esse tipo de conteúdo lá para você aproveitar. Inclusive, tem acesso gratuito. Se você entrar lá no site, você consegue fazer um acesso de degustação. Não precisa... Você faz um cadastro, obviamente, para você ter ali um conteúdo gratuito, para você ver como é antes de você assinar, tá? Não precisa... como é que fala? Não precisa assinar sem ver como que é. E não é plano anual, você paga por mês, tá? O mês que você quiser, você paga. O mês que você não quiser, você não paga e tá tudo certo também, beleza? Pessoal, pegando esse gancho aí que o Marcos falou agora, eu também tenho essa visão, cara. Acho que tem muita empresa ainda engateando enquanto já era pra estar correndo. Algumas empresas andando já, mas andando por muito tempo. Já tá 10 anos andando. Pô, vai começar a correr, né? Ou algumas que já anda e voltou a engatear. Nem você falou agora, o cara compra um Checkmarx da vida. Pô, o Checkmarx é um canhão, um Snyk da vida, não é uma bazuca. Mas aí o cara roda o scan e acabou, não vai mais nada. O cara não tuna, o cara não bloqueia um pull request, o cara não faz ali tudo que a ferramenta te oferece. Então isso traz uma falsa sensação de maturidade. Né? Você vai falar, cara, eu tô bem, eu tô fazendo segurança, tem uma ferramenta top de mercado, que inclusive, aí eu quero puxar um parênteses no que você falou. Muitos dos vendors, a gente trabalhou muito tempo na Nova 8, que é nosso parceiro aqui, né? Trabalhamos ainda na Nova 8, né? Que é nosso parceiro, que a gente não à toa, não só tenta vender a solução quando o cliente quer comprar a solução, mas a gente também oferece muitos serviços atrelados a isso. A Conviso também faz isso. Por quê? Porque o cliente, muitas vezes, ele não vai usar, é o que você falou, não vai usar o potencial da ferramenta. Então, ele compra a ferramenta por 1 ano. Daqui 1 ano, ele vai falar, a ferramenta não é boa.
Falei, não, pera, a ferramenta não é boa ou você não usou direito, ou você não soube usar, ou pior, você não teve tempo de usar. Eu... Posso abrir um adendo, cara? Olha, Só falando disso, abre aí. Mas uma coisa que eu já vi muito acontecendo é o cara nem automatizar para colocar os projetos automáticos na ferramenta. O cara colocar manualmente ali, copiar o link do repositório, colocar manualmente. Nem automatização o cara chegou a fazer para poder escanear o. Isso, 2026. Isso aí era aceitável daqui 10 anos atrás, né? Mas, pô, hoje você dá um clique e tá tudo lá, tá ligado? Então, esse tipo de coisa é o que traz essa falsa sensação de segurança, não, de maturidade, né? O que é um problema muito grave, porque você acha que tá maduro, acha que tá fazendo segurança, quando na verdade você não tá, né? E aí qual que é o problema? Daqui 1 ano você fala, a ferramenta não é boa, não vou renovar. Então, o mercado como um todo é uma engrenagem que você vai ter problemas, né? Você fala, não, eu gastei uma bala numa solução boa, mas eu não usei, então não vou, né? Não vou renovar. Por isso que é muito forte, não só esses vendors que eu menciono aqui, obviamente, mas o mercado como um todo, tem um suporte muito grande de Customer Success, justamente para que você use a solução da melhor forma pro teu cenário, né? Eu sempre gostei de fazer, inclusive, um bom trabalho de pré-venda para garantir que a solução vai funcionar para aquele cliente. Porque o cara pode falar, eu já tive cliente que o cara falou, cara, eu quero uma solução cloud. E era uma época que eu vendia a solução on-premise, não tinha versão cloud. Cara, o scanner era fantástico. O melhor scanner SaaS do mercado na época. Mas o cara queria cloud. Eu falei, mano, a gente não tem, só tem on-premise. O máximo que você pode fazer é sobe uma VM na cloud e rosteia o bagulho lá. É o máximo que você vai conseguir fazer. Mas assim, eu tenho que instalar numa máquina. Não vendo o software como SaaS, né? Eu não tenho isso hoje. Então, enfim... Podia ter vendido sem falar algumas coisas, mas o objetivo não era vender, era fazer o cara fazendo segurança direito, né? Enfim, então é importante ter esses insights, ter essas informações para tomar uma decisão correta, inclusive do lado dos clientes, para que as empresas literalmente possam caminhar, né? Caminhar, correr, enfim, seguindo essa analogia que a gente está falando, na área de AppSec, de uma forma madura, de uma forma sustentável. Porque senão, o que você falou também, né, Marcos? O cara compra uma solução que custa uma bala, que seja 1 ano, 3 anos. Se ele usa aquilo, perfeito. Até ele vai pegar mais budget, ele vai renovar contrato. Ainda que ele compre outra, não tem problema, mas outra no mesmo nível. Porque, putz, tem uma feature na ferramenta A que não tem na ferramenta B, que seria legal para mim melhorar, para agilizar. Perfeito, não tem problema. O problema é quando ele cancela um contrato, tira a ferramenta, às vezes já tem dev usando, o time, algum outro já tá, pô, legal, aí o cara não tem mais a ferramenta, acabou. Né? Ninguém mais faz miscan, tal. Aí para você retomar essa cultura depois na empresa, é mais difícil ainda do que começar do zero. Como a empresa, por exemplo, hoje falar, vamos começar a olhar para a AppSec? Vamos. Então, eu tenho muito contrato ainda no Brasil de muita pessoa fazendo treinamento ainda, por exemplo. Cara, a gente precisa conscientizar a galera de AppSec. Cara, com todo prazer, né? Vamos fazer isso. Mas às vezes, quando eu vejo o perfil de algumas empresas, eu falo, caralho, velho, já era pra gente estar, porra, né, lá na frente com isso, não ainda conscientizando as pessoas, tá ligado? Você não conscientiza mais ninguém que beber e dirigir não faz sentido, né? Na época do carnaval e fim de ano até vai, umas campanhas e tal, mas em geral já né, não bebe e dirige, ponto. É obrigatório, é lei, todo mundo sabe, acabou. Não precisa falar que isso é errado. Do ponto de vista de AppSec, eu vejo a gente muito atrás ainda nesse sentido. A gente ainda está conscientizando, gente, de que fazer software sem segurança é um absurdo. Mas como assim? Tá ligado? Já é um absurdo há 10 anos atrás, sempre foi um absurdo, né? Então... Não, cara, a gente pega esse tipo... eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um treinamento... fiz um webinar falando ali sobre problemas de autenticação, né? Vulnerabilidade de out. Cara, 80% dos devs não sabia que aquilo aí era uma vulnerabilidade grave. Os caras ficaram, não, mas como que eu resolvo? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E a gente tá falando de uma empresa aí de 1.000 funcionários, né? Uma empresa pequena. E os caras não saber resolver problema de autenticação, fiquei um pouco chateado. Não saber que é um problema grave. Isso também foi bem triste. E não só isso, eu puxei um gancho também pra gente falando pra usar secrets, né? Usar o vault ou usar variáveis de ambiente. Alguns conceitos ali que a gente tinha pra usar o uso de secrets e password e etc. Os caras também, a gente tem o Bitwarden dentro da empresa e os caras não usavam, não sabiam nem como usar, chumbavam isso aí no .env da vida e acabou, cara. Então, por aí você tira, e eu tô falando de empresa grande. Tô falando de uma startup com 15 pessoas.
Então isso vai muito de acordo com o que você tá falando. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Você pausou, eu cliquei, aí deu delay aqui. Não, que vai de acordo com o que você tá falando, né? Que nem era pra eu estar falando sobre isso. Isso aí era só pra ser uma introdução. É tipo isso, cara. Eu lembro, vamos lá, eu gosto de fazer analogia que a galera entende as paradas, né? Na época que eu era adolescente, eu tô com 38, então, sei lá, há pelo menos 20 anos atrás, sei lá, 28, 25 anos atrás, sei lá. Cara, era muito forte aquela história de, olha, gravidez na adolescência, falava-se muito disso, né? Especialmente pra menina e tudo mais, né? Hoje, talvez, não sei, cidades menores falam isso ainda no Brasil, mas não é tão falado como era antes. Talvez hoje, né, já tá mais óbvio na cabeça das pessoas, os pais, a sociedade, enfim. Né? Ainda que seja um tema importante. Mas já é mais óbvio. Assim como eu falei agora, beber e dirigir e tudo mais. Então são temas que foram. Hoje a preocupação é outra. Olha, adolescente muito tempo no computador, no telefone, por exemplo. Hoje é uma outra preocupação. O mundo vai evoluindo, né? Os problemas também vão evoluindo. Mas desenvolvimento de software sempre teve, né? Há muito tempo. Cibersegurança praticamente junto, no mesmo tempo. E eu sempre falei que a gente estava numa onda do AppSec, né? Surfando uma onda muito boa, muita solução, muita empresa começando, muita gente dando atenção para isso. Mas eu ainda vejo que é uma onda, cara, assim, virou um tsunami o negócio. É uma onda que tá durando anos. Né? A gente tem que estar é outra onda agora. É a onda do, cara, vamos evoluir na maturidade do nosso AppSec. Vamos focar em automação, por exemplo, focar em melhoria de processo, pessoas, né? Você falou, um programa de Security Champion, por exemplo. Hoje a empresa que eu tô, eu cheguei, eu tô há 1 ano aqui, já 1 ano e pouco. Quando eu cheguei, já tinha um time de AppSec de 3 pessoas, com processos bem definidos, com Snyk, por exemplo, né? Soluções estabelecidas, scanners rodando e tal, mas ainda faltava muita automação, não tinha nada de gestão de vulnerabilidade centralizada, né? Um mapeamento decente de bibliotecas e times, aquela coisa toda. Hoje a gente tem um SPM que ajuda, né? Escalou isso muito, muito, muito forte, e eu lidero o programa de Security Champion, que é basicamente, dentre dos 1.000 desenvolvedores que a gente tem, ter um champion para cada time, né, e direcionar esse champion o que ele tem que fazer, do ponto de vista de AppSec. Então, ó, tá aqui as diretrizes de AppSec, tá aqui as ferramentas para você rodar, eu vou te ensinar a fazer tudo isso, você me dá reportes e você vai ser cobrado, enfim, por isso. Ponto, né? Então, um time de 3, 4 pessoas escala o AppSec para 1.000 pessoas através dos champions, com as práticas, dando a eles o que eles precisam fazer, né, e as ferramentas e tudo mais. Então, você vê que já tinha. Agora a gente está dando um passo à frente e já tem um plano de 3 anos para o que a gente vai melhorar, o que a gente precisa avançar. Meio que ok, é ok isso, né? Para uma empresa financeira segunda maior do mundo, eu diria que estamos atrasados. Tá devagar. Você entendeu? Quando você vê que eu fui falando sem falar o que é. Eu fui falando, legal, que cenário bacana, mas, né, se eu falar que eu sou a Tesla, não, que absurdo, já era pra estar tudo, né, redondo. Você entende como olha que foda, o negócio muda o contexto. Agora, se eu falasse assim, ó, eu sou uma startup de um cara só, eu tenho um sitezinho aqui que coleta os dados dos clientes e conecta as pessoas que querem se relacionar no mundo. Ponto. Legal, tô fazendo um scan de código, tal. O meu tamanho, né, de business dita um pouco da minha responsabilidade. Ainda que os 2 cenários, né? Uma aplicação financeira maior, segunda maior do mundo, né? Deveria estar muito mais avançada. Enquanto que o SaaS, todo mundo olha, que legal, que coitadinho, um cara sozinho, tudo bem não fazer segurança. Não, eu tô cadastrando pessoas, tenho dado sensível, não pode dar problema do mesmo jeito. Só mudou os business. Não pode. Exato. Mano, só mudou o business, o perigo é o mesmo. Mas a galera olha, você fala, cara, o que você falou? Tá atrasado, né? No primeiro cenário, que é o real. No outro, é mais que, ok, pessoal, ok, tá ligado? E não é, cara, esse é o ponto que eu quero discutir aqui. Não é. AppSec não é, assim, é um absurdo, a gente ainda está conscientizando a galera. Não, e tem um outro ponto também, que o pessoal tá confundindo IA com AppSec. Então o pessoal tá querendo ferramentas com IA, achando que IA vai fazer o AppSec para ele e não vai ter trabalho nenhum. Isso é uma coisa latente, tá? Eu tô vendo muitas vezes o pessoal perguntando, mas tem IA no produto? Como que a IA funciona? O que ela resolve? O que eu consigo fazer com a IA? E, cara, IA não resolve problema. O pessoal tem que estar ciente disso. A IA ela pode te ajudar a fazer algo com um pouco mais de velocidade. Mas se você não tiver toda a lógica por trás, uma pessoa experiente,
que vai fazer toda a construção, toda a lógica, a IA vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Revisar os outputs. Isso que eu ia falar agora. Já peguei casos do pessoal tá usando IA, e a IA fazer uma sugestão de correção que não corrigiu o problema. Ela olhou só a linha, corrigiu a linha, mas o processo como um todo estava falho, era vulnerável. Tinha que fazer uma correção em outros pontos. E a IA não vai fazer isso para você. Você precisa de alguém fazendo isso. Então o pessoal confunde isso e é um ponto importante, porque a IA hoje está em tudo é vendido como IA. E muitas vezes você precisa de alguém técnico, um especialista, um sênior ali, para ter uma visão e ser auxiliado pela IA. Aí sim eu acho que vale a pena. Mas não achar que a IA é a solução do problema. Ela é literalmente um copiloto, né? Sim. Copiloto. Né? Copiloto, não é o piloto, né? Inclusive, pegando esse exemplo aí, 2 dias atrás eu tô fazendo... Então, como um bom católico, né? Eu me confesso frequentemente. E tem uma igreja aqui que tem confissões em inglês, e aí eu vou lá no site, vejo, porque não é todo padre, não é todo horário, né? Então eu vejo qual que é o padre, qual que é o horário, né? Para que eu vou lá e me confesso. Aí eu falei, mano, toda vez que tem que entrar nesse site, ficar vendo aqui, vou automatizar isso, como um bom dev, né? Aí como é que eu faço isso? Pô, né? Pego um Pythonzinho, faço um scrap na página, pego ali a tabelinha, cruzo os dados, tal, guspo aqui uma mensagem no meu WhatsApp, no meu Telegram, tal dia, tal horário tem que estar disponível, né? Caso precise. Aí eu falei, não vou fazer não, mano. Falei pro ChatGPT, ó, tá aqui o URL, faz isso pra mim. Mano, juro, eu gastei 1 hora arrumando os outputs dele. Porque ele fez a primeira parte certa, mas ele não conseguia consolidar as 2 tabelas. Ah, agora vai, agora é assim. Aí o ChatGPT, não, cara, faz isso e faça isso. Ah, é por causa disso. Aí foi lá e fiz. Aí o que eu fiz? Entrei no site, peguei o HTML puro, colei só a tabela que ele não estava conseguindo fazer o parse, joguei, ó, tá aqui o HTML cuspido. Aí ele, é isso. Depois de 1 hora, aí ele cuspiu um código. E assim, se eu tivesse feito do zero, só eu, sem o ChatGPT, porque eu quis acelerar, eu teria feito mais rápido, né, dado ali os meus skills de Python e tal, eu acho que eu teria feito mais rápido que essa 1 hora, eu teria feito em meia hora, sei lá. Mas eu fiquei 1 hora ali arrumando, aí toda hora, por que eu falei? Eu digito aqui, ele vai cuspir, tá pronto. Não preciso... É um parser simples de HTML. É um parser simples de HTML. Mano, ele ficou 1 hora errando, tudo bem que tinha uns pegadinhas ali no HTML também, mas enfim, com 1 hora ali no tentativo, até eu falar pra ele, ó, não, cara, você tá fazendo o passo 2, você tá fazendo errado. Eu tô insistindo, aí a própria IA falou, eu tô insistindo nisso aqui porque eu tô tentando interpretar, falou, mano, você não tem que interpretar, você lê o que tá no HTML e gospe do outro lado. Você é burro? Aí depois de 1 hora arrumando a IA, né, enfim, aí cuspiu o meu HTML, enfim, agora pra quem estiver na Polônia, quem estiver em Cracóvia, quiser confessar em inglês, eu tenho um Python que gospe aqui o output mais fácil pra vocês. Isso mostra como a IA muitas vezes atrapalha em vez de ajudar. Atrapalha, cara. Assim, lógico, no fim das contas, resolvi, mas eu gastei mais tempo do que eu deveria, poderia ter gastado menos tempo. Enfim, mas eu não queria parar pra codar mesmo. Resolvi. Aí eu paro pra te perguntar, e se fosse um júnior fazendo isso? Ele tá 10 dias resolvendo com a IA. Porque assim, eu depois de 10 anos desenvolvendo, eu sei o que eu pedi, eu sei interpretar o output e sei, né, muito rápido, ele está certo ou não tá, o que tá faltando, o que não tá. Enquanto que você falou, o júnior, ele vai ficar ali debatendo, vai faltar recurso para ele pedir o que ele quer. É muito fácil eu falar, olha, tem uma tag X no HTML e tal, é feita por JavaScript assim, eu preciso do output assado, faz uma tabela assim, na tabela 1 você compara com a tabela 2, se os dados estão, você me cospe assim. Ele tava chumbando coisa no código, ela chumbava coisa no código. Eu falei, olha, eu tô vendo que no HTML tem um resultado tal. Então tem a informação, porque ele tava cuspindo em branco, né? Aí eu vi que no código do output tava chumbado o output que eu queria. Eu falei, mano, você tá me tirando. Aí ele chumbando o nome lá do horário e tal. Eu falei, mano. Enfim, então a IA ela vai te ajudar? Vai. Mas se você não souber pedir, não souber revisar, não souber fazer ali aquele filtro, né? O ping-pong, né? Tem um tempo ali de ping-pong, né? Com a IA. Você vai, literalmente não vai escalar, você vai só trazer problema. E isso é foda, cara, porque quando você escala isso para um nível de AppSec, eu vou pôr AppSec com AI. Mas você vai pôr AI aonde? Você vai contextualizar suas vulnerabilidades? Você quer reduzir o tamanho de backlog, né? Fazer o autofix, por exemplo, de SCA, bibliotecas que você tem que atualizar e tal. Você vai ganhar uma escala muito grande. Agora, você quer fazer o scan, o que você quer fazer? Eu quero pôr um chat pro meu dev ficar falando com a IA e corrigir a vulnerabilidade. Falou, mano, mas aí o seu dev não vai aprender. A IA tá corrigindo pra ele. O ideal é que ele corrija, ele entende o que tem que fazer e ele faça. Porque senão amanhã ele vai criar outra vulnerabilidade, vai pedir pra IA corrigir de novo. Você vai virar um ciclo vicioso.
né? Então, enfim, né? Problemas e soluções que vêm e vão, né? Não, concordo contigo. Eu até toquei nesse assunto da IA porque foi algo que me deixou extremamente irritado aí nos últimos 2 meses, então queria trazer minha frustração aqui. Cara, pior que IA é um tópico assim, todo mundo mergulhou nessa porra. Eu uso muito pra fazer um monte de coisa. Eu também, não vou mentir não, uso pra caramba. Mas, cara, o meu medo é esse. Cara, eu lembro Vamos lá, vai. Meu pai me falava. Eu sou horrível de matemática. Horrível, assim. Muito ruim. A ponto de fazer conta do troco do mercado na calculadora, tá ligado? Eu odeio, né? Eu não gosto. Não é que eu sou ruim, eu não gosto, então naturalmente eu não aprendo, né? Mas meu pai falava, você vai fazer conta sem calculadora. Na época da escola. Eu falava, mas pai, pra quê? Porque se eu tenho a calculadora, ela faz pra mim. Eu falava, mas aí você não aprende a fazer. Então eu lembro que eu tive que decorar tabuada, fazer os bagulho e tudo, mano. Na unha, no ódio, porque eu não gosto de matemática. Mas meu pai falava, cara, se você tiver sempre a calculadora, o dia que você precisar fazer a conta e não tiver a calculadora, você se fudeu. Né? Você não sabe fazer, literalmente. Então, você não pode estar dependente disso. Então, voltando pro nosso mundo de hoje, 30 anos depois, cara, é exatamente isso. A galera tá usando tanta IA que vai chegar um momento, talvez os seniors não, a gente pode ficar mais preguiçoso, isso é fato. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, eu podia ter sentado e feito o bagulho em Python? Podia. Eu ia ter que ficar pesquisando lib, como fazer tal, algumas coisas que eu não lembro tudo e tal, mas ia fazer. Mas eu falei, não, deixa eu mandar a IA aqui, ela faz pra mim, eu resolvo mais rápido, né? Então vai me deixar mais preguiçoso. Mas o júnior, cara, a galera que tá começando não vai deixar preguiçoso, vai deixar a galera acostumada a não saber. Tem a resposta na IA, tem a solução sempre pronta, muitas vezes errada. Então, assim, a gente caminha. Pra onde a gente caminha com isso? Para profissionais mais dependentes da tecnologia ou de ferramentas que não sabem o que estão fazendo. Sim. E 5 anos atrás a gente lembra que saiu aquela pesquisa que 70% do código ou mais era código incorporado. De 70% a 90% do código é livre de terceiros. Uhum. Hoje em dia, eu nem sei quanto tá isso, mas... 100%. Se o cara coda com IA e usa library, 100%. O cara tá usando um cursor, um anti-gravity aí da vida, um cloud. O cara é 100% do código. Ou seja, você não tem mais nem controle de como você cria os seus componentes, como você vai fazer a incorporação, qual versão que você quer usar. Você não tem mais controle de nada, cara. Sabe o que é da hora? Imagina uma IA maliciosa e o cara só pega os outputs dali cara, e vai jogando no código. A empresa nem sabe o que tá rodando. Ela acha que é um desenvolvedor que criou, mas na verdade ele nem criou nada. A pessoa ali não criou nada. Ela só copiou e colou, só implementou aquilo, mas ela não criou aquele código. Não, digo mais, tem o cara que usa a IA como agente dentro da IDE. Aí é pior ainda, porque a IA tá criando tudo. O cara só dá ali o script e a IA cria e é isso. Então tá chegando nesse nível, então foi o que você falou. Acredito que hoje é 100% do código hoje é incorporado, não tem mais... O júnior em si não coda mais nada. Basicamente hoje ele tá aprendendo a fazer script e tá incorporando no código. E com isso vem o problema também do AppSec, né? Aí que a gente tem que prestar mais atenção. Porque aí entra o nosso SCA, tem que validar que versão que a porra da IA tá usando, se é uma versão vulnerável ou não, porque o cara não vai falar, use uma versão não vulnerável. O cara vai querer fazer o software dele e foda-se. A gente vai ter que olhar também se a IA não tá chumbando o código, que já foi seu caso. Vai que ela tá chumbando o use password pra conexão no banco ali. Mano. Quando eu vi o output chumbado, tudo bem que era, como eu falei, não é nada sensível nem nada. Mas, mano, pra que você tá chumbado? Tava no if, não tava o output chumbado, tava no if. Eu falei, ó, tem esse valor no HTML. Aí ele fazia if, tem esse valor. Mano, você não tem que ver se tá lá. Só comprar. Mas o que aconteceu no if, a chance de chumbar algo no código em si é muito alta. Cara. Chumbar ali uma conexão, chumbar um redirecionamento, sei lá, pra um local host X da vida. Ou deixar um requestzinho ali sem autenticação e autorização, coisas do tipo, né? Cara. Enfim, IA dá uma longa discussão. Nem vamos entrar. Já entrou, né? Mas vamos sair. Vamos sair disso, vai. Vamos voltar. Como é que você vê aí agora os profissionais? Você tem uma visão desses últimos 5, 10 anos aí? Os profissionais, os desenvolvedores, as pessoas que não são de cyber ou de AppSec, mas que estão aprendendo, né? Pesquisa ali um pouco e tal. Como é que você enxerga isso? Você vê mais devs olhando para a segurança ou você ainda vê dev que não tá nem aí no sentido de segurança, né? Mas olhando só pro que ele deveria fazer? Tem 2 grupos, tá? Eu vejo o grupo mais novo, vamos chamar de geração Z,
que não está preocupado com isso, é um grupo que basicamente abomina, não quer saber, eles querem fazer do jeito deles. E tem um grupo que é o grupo mais sênior, que é um grupo que sim está preocupado, é um grupo que vem atrás, pergunta de mentoria, o cara quer aprender, o cara manda post aqui principalmente aqui na empresa, né? Manda aqui no fórum, quer saber como resolver. Então acho que são dois grupos distintos. E o que me preocupa é esse grupo mais novo, que é um grupo que está entrando achando que cibersegurança não serve para nada, e que ele que é o dono do universo, ele que sabe de tudo. E ele pula treinamento, não participa de webinars, o cara não estuda, o cara ele quer fazer do jeito dele e ele acha que tá certo. E se você coloca algum tipo de bloqueio ali para ele de segurança, ele vai te questionar, vai te refutar com muitos argumentos, chega até a ser chato às vezes, para querer que você passe ali porque ele tá correto e você que estudou para isso não está. Então esse grupo é o que mais me preocupa. Eu ia comentar sobre isso, mas eu vou deixar só o que você falou, já resolve. Mas dá pra filosofar isso, né? É a geração que ignora o cara lá na Grécia, né? O Pitágoras, que criou a parada, ignora tudo que tem atrás da gente, né? Os ancestrais, ignora tudo isso. Não, eu estou aqui agora, eu sou o fodão. Se eu como um bifinho hoje bonitinho, embalado no mercado, porque alguém descobriu que arranca o boi, mata o boi, cria o boi, corta e chega a carne, né, e tal. O cara ignora tudo isso, ele acha que ele é a verdade, a partir dali que o mundo existe, né? Então, enfim, não precisa nem entrar nessa seara aí. Seguinte. Devil May Cry. O quadro favorito da internet. O Ben-Hur que adora esse chorinho. Aliás, senhor Ben-Hur, que mandou mensagem aqui privada enquanto estamos gravando, não acordou a tempo, por isso que não tá aqui gravando com a gente, mas é aniversário do Ben-Hur hoje. Hoje, dia da gravação, né? Obviamente. Então, o senhor Ben-Hur, se estiver ouvindo a gente, não vai ouvir o episódio. Você acha que ele escuta os episódios Deve Ser Cops Podcast? Então, Ben-Hur, se você estiver ouvindo, vai ter que provar pra gente. Comenta aqui embaixo na descrição do YouTube. Mas parabéns aí pro nosso amigo Ben-Hur. 68, acho que ele tá fazendo agora, 68 anos de idade. Um jovem, né? Praticamente um jovem, começando a vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus o abençoe, meu amigo. Um beijo meu e de toda a equipe do Deve Ser Cops Podcast. Toda a equipe, Marcos. Eu, você e acabou, né? E ele mesmo, né? Outra coisa, lembrar, o Marcos estava falando, né, dessa questão de maturidade e tal. Eu tenho um serviço de consultoria, né, com a Gold Security, que vai te ajudar a fazer tudo isso. Então, se você precisar aí de qualquer coisa nesse sentido, vai lá no cassodeveloper.com.br, tem uma página nova lá, onde tem vários serviços diferentes de consultoria para te ajudar com relação à sua maturidade de AppSec, tá? Então, a ideia é que eu possa te ajudar ainda mais, não ser uma consultoria de 1 ano, mas pelo contrário, tem lá um projeto de intervenção de 3 dias, por exemplo, que é o AppSec Nightmare, tem um debate que eu tento promover junto com os times, chamado de Your AppSec Sucks. Então, dá uma entrada lá no site, cassodeveloper.com.br, e eu tenho certeza que alguma coisa ali vai te ajudar, tá? E tem um treinamento também que eu criei agora, que é o Iron Software, que é basicamente um treinamento de 8 horas, todo baseado lá naquela apresentação e no livro que eu escrevi sobre o Homem de Ferro, como que ele nos ensina a ser um super-herói em AppSec também, beleza? Fala. E tem a pós-graduação. Pós-graduação, mano, é isso que eu ia falar agora. Lançamos exclusivamente, não tem, não adianta procurar, nem procura que não tem, mas procure pra você gastar tempo. É igual a IA, né? Não dá pra fazer tal coisa? Dá, aí você fica 1 hora lá com a IA e no fim das contas não dá pra fazer, né? Tô falando, não tem, beleza? É a primeira pós-graduação de AppSec e DevSecOps do Brasil. E do mundo, porque eu não pesquisei o mundo inteiro, pode ser que tenha, mas se eu não pesquisei, eu nunca vi, então não tem, né? Se tiver em russo também não adianta nada. Se tiver em russo também não adianta, menos que você entenda, ou polonês, né? Então não vai dar muito certo. Mas tem a primeira pós-graduação em AppSec e DevSecOps do Brasil, que é a pós-AppSec, que eu tive a honra aí de fundar, né, criar e idealizar todo o projeto, e em parceria com a C-Cyber, né, tá aqui um link, um bannerzinho aqui embaixo, em parceria com a C-Cyber, a gente conseguiu dar vida a esse projeto, né, então eu sou coordenador, fundador e professor da pós-AppSec, assim como o Marcos também é nosso professor lá auxiliar, temos a Rafaela, né, nossa amiga como professora lá também, o Fábio, enfim, outros professores, o time de docentes lá é fantástico,
foi escolhido a dedo, né, para que a pós fosse muito bem representada, vamos dizer assim, pelo menos a ideia que eu tinha de grade curricular, né? São 420 horas de conteúdo, né, reconhecida não, autorizada pelo MEC, né, reconhecida só quando forma a primeira turma, então a gente é autorizado pelo MEC, então tudo oficial, bonitinho, uma pós-graduação para você. De fato, agora não tem desculpa, mano. Acabou a desculpa. Ninguém ensina EPSEC, não sei o que. Acabou a desculpa. Aí, você tá vai lá, acessa o link. Acessa o link, tá aqui embaixo, você vai se matricular imediatamente, já começar a estudar. Então a EPSEC, pós-EPSEC, já está lançado em parceria com a C-Cyber, tá bom? Então o link tá aqui na descrição, tem um banner aqui embaixo também. Mas qualquer dúvida, enfim, comenta, entre em contato, manda beijo, assina, sei lá, manda sinal de fumaça. De alguma forma você acha a gente aí. Ou você acessa pós-epsec.com.br, beleza? Marcola, o que mais? Acabou, né? Acabou. Tem o Devil May Cry. Devil May Cry, eu rodei a vinheta aqui. Faz o seguinte, Devil May Cry, pra você parar de chorar, matricule-se na pós-EPSEC. Aliás, se matricular agora, tem condições especiais lá, porque, obviamente, é uma pós-graduação de 420 horas, não custa R$ 9,90 por mês. Né? Não é une alguma coisa, né? Pelo contrário, é algo sério, muito bem feito, muito bem estruturado, tanto por mim quanto pelo time da C-Cyber. Então, custa uma grana, né? Uma pós-graduação, mas se você se matricular enquanto estamos fazendo o lançamento, você tem condições especiais de matrícula, né? Enfim, uma mensalidade, aquela coisa toda. Não vai custar uma fortuna, né? Vai custar meia fortuna. É lógico, não adianta eu vir aqui falar é baratinho. Não, cara, é um negócio de qualidade. Eu tô te entregando um produto de qualidade, então custa, né? Tudo isso custa. Se o cara me achar uma pós que é barata no Brasil hoje, desculpa. Nesse nível, não tem, esquece. Achar a pós em EPSEC. Não tem. É algo nichado, é algo para o público específico e a gente sabe que vai ajudar muita gente, somente ali que você está falando de EPSEC e DevSecOps, são duas profissões hoje que carecem muito. Eu vou falar pelo mercado europeu, eu recebo propostas diariamente. Cara, o LinkedIn, assim, bomba diariamente. Então tá em falta, a gente sabe que tá em falta principalmente de bons profissionais. Então, acho que esse é o recado pessoal. Se você está interessado, se você já é da área de segurança, faça pós, porque o mercado hoje está carente e está precisando de bons profissionais, principalmente de EPSEC e DevSecOps, que é algo que a gente tem muito pouco, está escasso, tá? Boa. Inclusive, esses dias você falou, tem muito pouco, né? Eu vi um meme esses dias, né? Frase que só o brasileiro entende. Aí, tipo, tem, mas acabou. Aí essa, tem muito pouco, né? Não faz sentido. A gente entende, né? Mas é muito engraçado, né? Tem tal coisa? Tem, mas acabou. Não, pera. Então não tem. Tá ligado? Mas, enfim, a pós-EPSEC tem, né? Não acabou, pelo contrário, só está começando. Então, matricule-se, tem um link aqui embaixo, ou entra no pós-epsec.com.br. Marcos, obrigado, estamos de volta. Beiur, parabéns. Acho que é isso, né? A gente se vê na semana que vem. Episódio 9.2. Não se esqueça, daqui 8 episódios, o episódio 200. Bombástico, mano. Bombástico. Assim, eu não vou falar, não tem spoiler, não tem nada. Não mas vai ser mais falado do que a lista do Einstein. Cara, episódio 200, já guarda na tua agenda. Daqui 6 episódiozinhos já tá no ar. Daqui, hoje, se gravarmos tudo certo, 1, 2, 3, 4, 5... 6 semanas. 6, 7, 8. 1º de abril, puta. Olha. 1º de abril vai estar no ar. Não vai ser dia da mentira, tá, gente? Não vai ser dia da mentira. Mas 1º de abril vai estar no ar, beleza? Então é isso, jovens. Obrigado. Eu sou Cássio Pereira. E eu sou Marcos Santos. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Falou, beijo de luz. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.